Lula, tira a mão do meu ovinho da manhã. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa alta dos alimentos e como o governo Lula está tomando ações ou não para resolver isso e que ações que ele está tomando. Vamos entender um pouco melhor a situação. O que está aumentando agora de preço é o ovo. Já quero deixar o meu disclaimer aqui falando: Lula, tira a mão do meu ovinho da manhã, por favor. Era só o que me faltava agora. Já tá tudo caro. Ainda vai aumentar o preço do meu ovinho. Todo mundo sabe aqui que eu sou um macaco louco e eu não consigo viver sem o meu ovinho pela manhã. Então, obviamente, eu tinha que vir aqui falar sobre esse assunto. Por isso eu trouxe esse vídeo aqui do Manhã Brasil, que a gente vai ter um pouquinho desse panorama das altas dos alimentos, principalmente do ovo, e de uma fala bem complicada que o Lula fez sobre isso. Antes de começar o react, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Bora lá! E o que acontece? As vertentes, e uma das vertentes que aparentemente tem levado à queda na popularidade do governo, que é a dos preços dos alimentos, continua. Então, depois do café, depois do óleo de soja, depois do açúcar, depois da carne, agora os ovos. Tá no momento, tá? O preço do ovo disparou nos supermercados, no atacado, e os supermercadistas já adiantam que vai subir e vai subir forte nos supermercados, ou seja, para o consumidor, para o trabalhador. Já subiu, né? O preço do ovo, há umas 2, 3 semanas atrás, eu comprei 30 ovos no mercado por R$ 8,90. Agora, semana passada, eu comprei 20 ovos no mercado por R$ 19,80. Um aumento de 100% do preço. Tem noção disso? Aumentou 100%? Praticamente o preço dobrou do alimento. É uma discrepância muito grande. Por que é que o preço está subindo? O preço está subindo porque há uma disparada nos preços internacionais dos ovos. Lá nos Estados Unidos, a gente falou que semana passada, né? A gripe aviária tá comendo solta. Então, você chega nos mercados lá dos Estados Unidos, não tem ovo nas prateleiras. Não tem, né? Ou os preços triplicaram, quadruplicaram. Tem cota para comprar ovo nos mercados. Tem cota para comprar alimento nos mercados nos Estados Unidos? Ora. Quem poderia imaginar, né? Mas na hora de falar de Cuba, E aí, o que tá fazendo o agro brasileiro? Claro. Qual é o compromisso do agronegócio brasileiro, gente? Com o dinheirinho no bolsinho deles. Um bolso. Um compromisso com o bolso, compromisso com seus lucros. Não tem qualquer compromisso, né, com o povo brasileiro ou com a sociedade brasileira. Então, o que eles estão fazendo? Botando os ovos para fora. Né? 20 cresceu em 22% em janeiro a exportação de ovos. O que é que o governo está fazendo em relação a isto? Nada. O que fez em relação ao resto, né? Aos outros temas da subida? Nada. O governo fica assistindo. Não pode intervir? Não, como não pode intervir? Taca imediatamente uma taxação sobre a exportação de ovos. Então, óbvio. Para direcionar para o mercado interno? Óbvio. Mas não. O governo está simplesmente assistindo. Então, além de carne, a gente agora vai ter a crise dos ovos, né? E neste cenário, deixa-me ver aqui, my eggs, é isso aí, meus ovos. Então você vai restringindo cada vez mais a possibilidade de proteína, né? De ingestão de proteína. E olha como está um momento difícil para o governo. Neste cenário, né? Como o governo se enfiou numa encalacrada. Neste cenário, com a crise dos ovos batendo às portas, o presidente da República foi fazer uma gracinha lá no Amapá com a coisa dos ovos. Pegou muito mal. É claro que os puxa-sacos tudo aplaudiram e tal, mas olha isso aqui, foi muito forte isso. Então só nós que vamos comer pão com água, não. A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta de coisa boa. Eu queria saber em que momento a mortadela virou uma coisa boa. Que assim, eu adoro mortadela, mas a gente não pode dizer que ela é um alimento incrivelmente saudável, né? Então, falar que coisa boa é mortadela, eu acho um pouco complicado. Hoje eu comi um cuscuz com 2 ovos fritos. Quem é que não quer? Eu tô comendo agora ovo de pata.
Ovo de pata que diz que tem mais sustância. E como eu sou um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens. Eu estou comendo agora, sabe o quê? Ovo de ema. O ovo de ema é desse tamanho. Um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. E eu fui pesquisar se eu podia comer. E eu posso comer. Porque eu tenho 70 emas lá no Palácio Alvorada. 70 emas. Alguém acha que isso... que isso tem... Meu, impressionante. Simplesmente ridículo, simplesmente deplorável, simplesmente querendo manter uma imagem de que o Lula é um homem viril, de que ele é másculo, de que ele tá com 70 anos e ele tá comendo ovo de pata porque ele vai bater no peito e ele vai comparecer com a Janja, obviamente. Gente... O Lula tem feito essa estratégia desde a campanha de 2022, mostrando o vídeo dele correndo no Palácio do Planalto, falando, da Janja toda hora, falando de comparecer com a Janja, beijando Janja em palanque, exatamente para manter essa imagem de homem viril que ele deve passar como um presidente forte. Só que a gente conseguiria passar a imagem de um presidente forte sem precisar ser machista, né? Sem precisar fazer essa pataquada que ele acabou de fazer. Sem precisar esculhambar na cara de todo mundo que tá pagando R$19 em 20 ovos e ele falando que ele come um ovo de ema que corresponde a 20 ovos, a 12 ovos, sei lá, foda-se. É inacreditável, gente. É inacreditável esse discurso machista. E que só mantém essa imagem de que ele é o jovenzão. Eu sou aqui o jovenzão de 70 anos, estou aqui me cuidando para ser viril. Qual é a diferença disso pro Bolsonaro gritar imbrochável, né? Enfim, a hipocrisia. É realmente chocante. Essa me parece ter um desligamento da realidade concreta da vida do povo brasileiro, né? Essa realmente fiquei muito impactado com isso aí. E aí o que acontece? O que acontece nessas crises todas? É claro que com o ovo não é assim, mas nessa crise dos cereais que a gente viu, né? A crise do aumento dos preços do café, do arroz, do óleo. O que os outros países fazem? O Japão está com uma crise no aumento do preço do arroz. Subiu 64% o preço do arroz. Sabe o que o Japão fez? Liberou imediatamente as reservas estratégicas de arroz e o preço, mergulhou lá para baixo, né? O Japão tem estoques de arroz há 30 anos. É claro que não é o mesmo arroz, né? Eles vão renovando os estoques de arroz para lidar com situações exatamente como esta, que é um remédio imediato para você combater as altas dos alimentos. Só que, desde o governo Bolsonaro, houve uma redução drástica pra caramba do investimento nos armazéns públicos de comida. Tanto que a maioria dos armazéns hoje em dia quase não armazena porra nenhuma. Então, o governo Lula, que tinha prometido que ia voltar com esses armazéns e até agora não fez porra nenhuma, continua fazendo porra nenhuma. Esses armazéns poderiam ser úteis agora que os preços dos alimentos estão caros, além de que as mudanças climáticas estão interferindo cada vez mais na produção dos alimentos, diminuindo a produção. Então, esses silos, esses armazéns públicos de alimentos, são ainda também uma estratégia para a gente segurar a produção de alimentos em épocas onde está tendo eventos de clima extremos, que a gente já está passando por isso. Então, a quem interessa não investir nos armazéns públicos? A quem interessa não mexer na inflação e fazer piadinha com o ovo, enquanto a população tá se fudendo para comprar coisa no mercado, né? Enquanto o poder de compra da população brasileira e dos trabalhadores está diminuindo cada vez mais. É difícil a gente olhar para o Lula hoje em dia e falar que ele é minimamente de esquerda, né? Diante de tudo que ele está falando. E aí ainda vem gente falar que o problema do governo Lula são os webcomunistas. Meu amor, me ajuda a te defender, né? Este fim de semana saiu uma apresentação semana passada, da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que é aquela, em tese, responsável pelas reservas estratégicas, pelos estoques reguladores do país e que foi detonada pelo governo Temer e governo Bolsonaro. Eles acabaram com os estoques estratégicos, venderam armazém, foi um
desastre. Sim. Um desastre. Mas não acabou. A Conab tem muito armazém ainda tem muito armazém, tá? E aí eles soltaram esse levantamento. Série histórica de estoques públicos. Mas é incrível essa série histórica deles, porque todos os gráficos acabam em 2022. Você me frega. O que eu quero saber? Eu quero saber o que aconteceu em 2023 e agora em 2024. Não tem nenhum gráfico com esta informação. Simplesmente não tem, só para em 2022. Então aí você tem que olhar tabela por tabela para ir olhar lá nas tabelas o que foram os estoques em 2023 e 2024. Governo Lula, né? Portanto, vamos começar a recompor os estoques. Nada. Né? A gente viu a entrevista do presidente da Conab, desse Edgar Preto lá, da turma do Pimenta, no Rio Grande do Sul, foi candidato a governador, né? Patético, né? Dizendo que agora vai começar a pensar em recompor os estoques na metade do governo. Então você vai lá e vê nas tabelas, na tabela é o seguinte, arroz, 0 em 2023, 0 em 2024, tem projeção de começar a recompor os estoques em setembro agora de 2025, tá? Milho a mesma coisa, açúcar a mesma coisa, algodão a mesma coisa, café a mesma coisa, farinha de mandioca também em setembro vai ter recomposição, ou melhor, desculpa, deveria ter começado a recomposição em setembro de 2024, não começou efetivamente, tá? Feijão, tinha algum estoque em dezembro de 2023, tá? Tinha algum estoque, trigo 0 e outras culturas 0, ou seja, não tem recomposição nenhuma dos estoques. Então a gente tem crise na popularidade do presidente Lula, diferentes visões no interior do governo, do governismo, do lulismo e do PT, como se ia ver com essa crise de popularidade. A política econômica não dá sinais de que vai ser modificada. A gente tem novos vetores de crise aparecendo, como a crise dos ovos e esta crise do gás, né, que o que parecia ser uma solução pode, em vez de solução, abrir uma nova crise. E aí a gente tem no meio dessa história uma entrevista do Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho teve um papel fundamental no governo Lula 1 e 2. Ele era o equivalente ao que é o Marcola hoje, tá? Marcola, o nome dele, do governo Lula. Ele foi o chefe de gabinete do governo Lula e foi também ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, tá? Então, lá depois no governo Dilma, tá? Então, uma figura-chave aí nessa cúpula mais antiga do PT. Ele foi colocado à margem neste governo do PT, mas teve 15 dias atrás com o presidente Lula e ele deu um depoimento em relação às condições de saúde do presidente Lula efetivamente dramáticas. Daqui, essa entrevista lá no Brasil 247. Gilberto, vou ler para vocês. Gilberto Carvalho relatou um episódio marcante que teve com Lula há cerca de 15 dias, quando ouviu do próprio presidente um relato sobre seu estado de saúde. E aí vem o Gilberto Carvalho falando. Ele pôs a mão no meu braço, começou a chorar e falou: Gilberto, eu sou fruto de um milagre. O ex-ministro disse que ficou arrepiado ao ouvir a história do médico que operou o Lula. Então, abre aspas, Gilberto Carvalho novamente. O médico me disse, ou melhor, é o Lula contando para o Gilberto Carvalho do médico. O médico me disse, senhor presidente, eu sou considerado um dos melhores cirurgiões desse país, mas quem te salvou não foram minhas mãos, foi um milagre. Isso é o Calil, é o Calil, médico lá do Sírio-Libanês. Quando eu vi seus exames, continuou o médico, segundo Lula falou para o Gilberto Carvalho, achei que o senhor estaria condenado. Escolha interessante de palavras, né? Escolha interessante de palavras, só queria dizer isso. Para Carvalho, o episódio reforça a necessidade de consolidar um legado que vai além da liderança de Lula, diz o Gilberto Carvalho. Meu Deus do céu, olhe o risco que nós corremos e como nós não podemos vacilar, nós não vamos ter Lula sempre. Eu achei um negócio espantoso isso. Não só espantoso, como se o Lula vai de arrasta para cima, quem entra no lugar dele é quem? Camarada Alckmin. Não, gente. Por favor. Espantoso, porque isso vai na contramão de toda a propaganda governamental em relação ao acidente lá de outubro, né, 19 de outubro do ano passado, quando o governo, o presidente Lula, disseram que não era nada demais. Eu lembro disso, na época eu estava lá fora, eu achei aquilo muito estranho. Como é que um acidente com o presidente do país, quem divulga para o país as informações sobre o acidente é uma jornalista que arrancou as informações do médico particular do presidente, que é o
Calil. A Mônica Bergamo, que por sinal o médico dela também é o Calil. Um negócio, eu já achei inusitado, achei um negócio espantoso, né? Então, quem informa ao país sobre um acidente grave do presidente da República é uma jornalista que conversou com o médico, não é a presidência da República. Isso sim é problema de comunicação. E aí foi uma versão armada pelo médico com a presidência da República de que não era nada demais, de que, lembra-se disso, em outubro? De que ele em 3 dias estaria trabalhando normalmente do Palácio do Planalto e que apenas a viagem dele para Kazan, para o BRICS, é que teria que ser suspensa, que ele ia começar a viajar normalmente pelo país. Eu lembro muito bem, ele foi até no Fantástico nessa época, mostrou cicatriz, estava andando com um chapeuzinho de palha para lá e para cá, né? Eu lembro muito bem dele ter minimizado tudo que aconteceu, falado que estava muito bem. E, gente, o Lula é um presidente que já teve câncer, que já passou por mais de uma cirurgia no cérebro. Então, realmente, o caso dele não deve ser um caso super tranquilo. Então, esconder a gravidade do caso também é uma estratégia política e que vai de muito encontro à fala que ele fez sobre o ovo. Porque se ele é um presidente que está com uma imagem de que está doente, de que está à beira da morte de alguma forma, de que é frágil, ele se torna um presidente fraco. E a partir do momento que ele vai lá e fala que ele está comendo ovo de pata e que ele está comendo ovo de ema e de que esses ovos eles são muito mais fortes para o organismo dele e que ele agora é um homem muito mais viril, isso corrobora para a imagem de que ele é um presidente saudável, de que ele é um presidente que está em forma e de que ele é um presidente confiável e que é forte. Forte no sentido físico, no sentido político também. Então faz muito sentido esse acidente ter sido muito mais grave do que foi passado e toda essa estratégia comunicacional de marketing ser para fortalecer a imagem do Lula de que ele é um presidente forte e viril. Só que a gente podia fazer isso sem ser machista e misógino, né? Mas o que esperar de um homem branco, heterossexual, cisgênero de 70 anos de idade, né? A gente viu que deu, né? Não teve, foram canceladas 5, 6 viagens e ficou essa tentativa de uma enganação, de uma versão de que não tinha sido nada demais. O próprio Lula, depois, é que deixou aqui e ali escapar que a coisa tinha sido muito mais grave. O próprio Lula, lembra-se, em discurso, em entrevista, que ele falou que temeu pela vida dele e tal. E aí agora isso se completa com essa entrevista do Gilberto Carvalho e é evidentemente que isso lembra o que aconteceu lá atrás com Tancredo Neves, né? A memória é imediata, né? Com aquela armação que fizeram com Tancredo Neves. Não sei do que ele está falando, não era nascida nessa época, eu vou pesquisar aqui. Entendi, existe toda uma história de que o Tancredo Neves, ele não assumiu porque ele foi assassinado e não porque ele morreu de morte morrida ou de algum problema de saúde. Eu não sei muito bem a história, mas tem até um filme sobre isso. Um filme que se chama O Paciente, o caso de Tancredo Neves. Diante desse cenário, o governo tem duas possibilidades. E aí, falando do tema da comunicação do governo, o governo tem duas possibilidades e me parece que esse discurso do Gilberto Carvalho aponta para uma delas, diante desse cenário da saúde do presidente Lula. Vender esta tese do escolhido por Deus, que é a tese que foi usada por Trump e antes por Bolsonaro. Deus me salvou para que eu cuidasse deste país. Seria o novo Messias? É a tese lá que os dois usaram. O Gilberto Carvalho não fica muito claro, né? Porque ele fala, por outro lado, que o Lula vai... né? Lula tem hora que não vai ter mais Lula e tal. Mas essa é uma possibilidade, né? O próprio presidente Lula me parece que tende a ter esta posição. Fui salvo por Deus para governar esse país. O risco é, nas condições de saúde concretas do presidente Lula, é isso ser lido de maneira contrária. É ter uma leitura de que ele está com problemas sérios de saúde e aí incapaz de um novo mandato. A segunda possibilidade comunicacional, estamos falando agora de comunicação, de estratégia de comunicação, de abordagem do tema pelo governo, é manter aquela versão do acidente de menor importância que os médicos sustentam até hoje, tá? Publicamente, de que não teve nada demais. Né, o Calil e aquela turma lá, para sustentar a ideia de que Lula está bem de saúde. Então foi um negócio menor, Lula se recuperou e ele está bem de saúde. Só que para fazer isto, para sustentar essa tese, será necessário manter a agenda normal do governo, então Lula não vai poder ficar se recolhendo, ele tem que manter a agenda normal, e
na campanha eleitoral, ele ter também uma agenda normal de campanha eleitoral. E aí correu o risco, né? Correu o risco de um novo acidente cerebral. Então, cenário complexo para o governo, né? Nesse caso, de fato, para a comunicação do governo neste momento. Gente, é o que eu falei. Eu acho que o governo vai adotar essa postura de que não foi nada demais e de que ele está comendo ovos de pata para se recuperar e que ele está ficando muito forte para 2026 ele vir na corrida presidencial de novo. Então, isso é o que a Luna acha que é a estratégia do governo para 2026. A gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos para a gente saber como é que vai ser, né? Mas essa fala dele corrobora para esse pensamento que eu acabei de falar. E, gente, o que eu queria evidenciar nesse vídeo é que o governo Lula não está tomando as atitudes que ele deveria tomar para melhorar a nossa qualidade de vida nesse momento, para diminuir a inflação dos alimentos. Pelo contrário, ele está mais preocupado com a imagem que ele vai passar de virilidade do que com a alimentação dos trabalhadores. E aí, essa galera petista ainda aplaude. Então, gente, o Lula nunca foi comunista, nunca será. Se algum dia ele já achou que ele era isso, ele estava errado. E se a gente quiser lutar por melhores condições de vida e de alimentação e de saúde da classe trabalhadora, a gente vai precisar se organizar como classe. Então, organize o seu ódio para a gente superar esse sistema capitalista e para que os governos sejam governos populares, que a gente não tenha um Lula como presidente, né? Que só favorece a burguesia e não os trabalhadores. E se você chegou até o final desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. E se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix na tela, ou se tornando membro aqui do canal, porque inclusive você ganha acesso a conteúdos exclusivos para membros, como leituras radicais, aprofunde-se comigo e reacts exclusivos. E é isso. Beijos, até o próximo.